Olá, boa tarde. Eu vou apresentar o paper The Role of Design in City Branding Process, a Conceptual Model. Esse é um estudo que faz parte da minha investigação de doutoramento, Designers no City Branding, no processo City Branding, uma abordagem integrada, com os orientadores Marco Neves e Gabriel Patrocínio. Quero agradecer ao CIALD e ao FCT pelo apoio nessa conferência. O objetivo do artigo é compreender o papel dos designers no processo de City Branding, entendendo o processo com todas as etapas, do início até o fim. O City Branding, a gente pode contextualizar ele como uma estratégia de governança corporativa, É uma disciplina multidisciplinar. Ele tem o papel de conectar pessoas e lugares. E é extremamente complexo. E a minha investigação é para compreender como é que os designers vão lidar com todos esses desafios. O Place Branding que é a construção e gestão de marcas territoriais, é uma disciplina que tem evoluído ao longo dos anos e tem se modificado. Por volta de 2000, quando começou a se falar mais em Place Branding, ela era muito voltada para o marketing, Place Marketing, usava muitas ferramentas do Corporate Branding, e tinha esse papel de promover os lugares cunhos turísticos, principalmente cunho turístico. Em 2010, os processos se tornaram mais participativos, com o envolvimento dos stakeholders e dos residentes. E em 2016, deixa eu só tirar enfim, em 2016, começou a ter uma mudança de paradigma, que o Place Branding não era só para gerar atratividade, mas ele tinha um papel de gerar esse desenvolvimento territorial e qualidade de vida para os cidadãos, o que foi tornando os processos cada vez mais complexos. Bom, como metodologia, eu utilizei estudo de casos múltiplos explanatórios, e meu objetivo foi entender como é que o processo de City Branding aconteceu e como é que foi a intervenção dos designers e do design no processo. No processo foi dividido em 4 etapas: planejamento, coleta de dados, análise e conclusão. No critério de seleção, escolhemos cidades que não fossem capitais políticas ou econômicas, que fosse diversidade de locais e de intervenção dos designers, e casos que tivessem ativo. Então, escolhemos casos desde 2009 que estão ativos até hoje. Os casos escolhidos... Nossa, ficou truncado. Não. Mississauga, no Canadá, Porto Alegre, no Brasil, Eindhoven, nos Países Baixos, e Cascais, em Portugal. Como coleta de dados, fizemos entrevistas com pessoas, com case stakeholders dos processos, e desk research. Com relação à análise, tivemos 4 subetapas: a sistematização, a análise com a decodificação, a análise comparativa, e construímos diagramas de síntese. E aí, eu chego na parte mais complexa do processo, que foi a análise, porque tivemos 4 processos completamente diferentes em alguns aspectos, e essa era a ideia mesmo, e como é que a gente ia ordenar isso tudo e decodificar. Então, para isso, a gente construiu uma matriz de análise com 5 questões. As fases do processo, como é que os designers estiveram envolvidos, os outros participantes, o papel dos designers e o tipo de intervenção dos designers. Com relação à fase do processo, isso foi levantado na revisão da literatura. Identificamos 7 principais etapas, que é o setup, a articulação, pesquisa e análise, a estratégia da marca, o desenvolvimento do processo dos componentes da marca e a gestão e monitoramento. Com relação aos tipos de designers envolvidos, criando uma categoria do profissional designer, observamos que ele estava inserido em 4 contextos: agências de branding, estúdios de design, em equipes de design da própria prefeitura, das câmaras, ou dentro de empresas especializadas.
Outros participantes envolvidos no processo, e aí entra a questão da multidisciplinaridade. Gestores públicos, líderes, profissionais de outras áreas, marketing, gestão, arquitetura, etc. E também a questão dos residentes, já que a gente está falando de processos participativos. E aí, isso vem a grande inspiração do trabalho, que é a classificação dos papéis dos designers, dando como referência o Design Council, que criou para o Systemic Design. E, por analogia, nós falamos que são estrategistas, líderes, ativadores e articuladores. Por fim, os tipos de intervenção do design, como é que são as atividades dos designers ao longo de todo esse processo. Também, a partir da revisão da literatura, elegendo 4 níveis: design estratégico, design de relacionamento, o nível de artefatos e de gestão. Bom, esse aqui não dá para ver direito, mas é um exemplo de uma das planilhas. Para cada das 4 cidades foi feita essa matriz. E, então, a gente foi organizando e categorizando e decodificando toda a informação a partir do que aconteceu em cada etapa. Por fim, fizemos a matriz comparativa dos tipos de comparação. Uma análise cronológica, que aqui a gente demarcou para cada etapa, dentro de uma linha do tempo. E aqui a gente pode observar uma coisa muito interessante. Apesar de todos os processos terem quase todas as etapas, menos Porto Alegre, que está em implementação agora, as etapas não acontecem na mesma ordem cronológica, mas acontecem. E a parte amarela, que vocês estão vendo, é a ativação, ela é a mais longa, ou seja, o grande desafio dos designers é manter as marcas ativas com consistência, gerando experiências com significado. Essa aqui é uma outra análise comparativa, que é sobre a intervenção dos designers, como é que ela ocorre em cada etapa do processo. E, por fim, chegamos a esse modelo conceitual, que a gente define 3 papéis principais, então, que é o articulador, o estrategista e o ativador. Nesse caso, o designer líder, a gente optou por excluir, por uma questão de síntese, por ele também atuar como articulador e como estrategista. Então, o designer, como articulador, ele tem o papel de ser mobilizador e facilitador, e ele tem como output construir relacionamentos. O designer, como estrategista, ele tem um perfil mais estratégico, obviamente, e o output é entregar estratégia. E o designer, como ativador, ele tem um perfil mais técnico, criativo, e ele tem como output entregar artefatos, comunicação e serviços dentro do processo de city branding. Para concluir, a gente pode afirmar, a partir do estudo de caso, que city branding é um processo realmente multidisciplinar. Os designers podem assumir diferentes papéis ao longo do processo, e aí eu estou falando de diversos designers atuando em vários contextos. Mas em alguns momentos esse papel não é muito claro, porque a gente está falando também de multidisciplinaridade, então onde começa o papel do designer, onde termina. Mas ele está presente como uma atividade transversal e capilar. E, por fim, detectamos esses 3 papéis principais: articulador, estrategista e ativador. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Thank you, Paula, for your interesting talk. And now the time for questions. Does anyone has any question for our speaker? Also at home, if everyone wants to participate, any question? Here on the audience. I believe, Paula, I think that understanding this idea of the role of the designer in the city branding process is a kind of a self-reflection activity for the design field and designing for that purpose. I'd like to ask you one question. I'm talking in English. Do you want? No problem. I can translate you later. Because you have said about your criteria to choose those cities, and I think they are perfectly argued, but I'd like to ask you if the dimensions of the cities
have some impact on your results? Because Porto Alegre has a certain dimension that Cascais does not have. It has different applications in terms of branding. Do you consider this aspect also in your study? How can it affect your results? I didn't was worried about the size of the city, but the political structure. Because in the city you have the same structure. It's not only a question of geographical, the territory, but the decision making of the territory. We have the paper of the presidente da Câmara, the mayor, and the vereadores, how to say vereadores, I don't know, and all together, and you have the population that you have to the challenge to bring this population to the process. Can I talk in Portuguese? Okay. Go ahead. Ok. Então, esse desafio de como trazer a população. Sendo que, comparativamente, eu tenho casos de 2009, 2010, que não se pensava em processos participativos. Ao contrário de Porto Alegre, que foi o contrário, é um processo extremamente participativo. E partiu dos designers. Então, os designers tiveram não só a iniciativa, como fizeram todo esse papel de articulação com a prefeitura, não foi uma... Então a questão não é o tamanho da cidade. É claro que isso implica nos desafios da sustentação e da aplicação da marca, né? Da gestão, de que projetos e processos vão estar estão ligados à construção da marca. O que se quer, qual é o propósito dessa marca para unir aquele local. É claro que quanto menor a cidade, é óbvio que é mais simples, né? Quanto maior a cidade, mais complexo é o desafio. De qualquer forma, a gente tem os mesmos atores, e é isso que eu observo. A população, o poder local, o poder social, quer dizer, esse equilíbrio entre o social, o econômico e o político, que é o grande desafio. Os designers estão ali nesse contexto todo. Muito bem. Respondido? Sorry, this in Portuguese is better.